Hoje iremos meditar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, do 1 ao 5. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo com que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer ao teu irmão: deixe-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calque com os seus pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque aquele que pede recebe, quem busca acha, quem bate se abrirá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje no Evangelho segundo Mateus, né? Temos os conselhos de Jesus, do nosso Senhor. E é bem interessante hoje o que está dito no Evangelho, né? Sobre a questão do julgamento, né? Não julgueis e não sereis julgados. É interessante pegar esses pontos, né, que Jesus vai falando. Aí quando Jesus fala assim no versículo 3, porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Aqui é o primeiro ponto que Jesus fala, né? Não julgar. Não julgue para não ser julgado. Esse é o primeiro ponto, né, que o nosso mestre nos ensina. O segundo ponto é a questão da da palha, né? O que se refere aqui à palha, né? A palha basicamente é ver o erro do outro, né? Ver as atitudes do outro e não olhar para si mesmo, né? Então temos uma palha. Mas essa palha tá... Aonde que ele está apontando essa questão da palha? Quando ele fala da palha, está falando da questão do próprio pecado em si, da pessoa. Esse é o segundo ponto. Só que vamos aprofundar mais aqui. Aí quando Jesus vai falar, no versículo 5 ele vai falar que hipócrita, né? Tira primeiro a trave de teu olho e assim verás para ti a palha do olho do teu irmão. Esse terceiro ponto, né? São vários pontos, né, que Jesus nos cita, né? Esse outro ponto aqui, Jesus fala, né? Às vezes nós queremos ver, né, o defeito dos outros. Muitas das vezes sem um caminho de conversão verdadeira. É isso que o Evangelho hoje nos pede, né? Primeiro, uma conversão, né, da nossa parte. Segundo, para a gente parar de focar assim mais nos outros. Tipo assim, quando eu foco muito na vida do outro, eu acabo esquecendo do que está sendo essencial para a minha vida, né? Se eu parar para pensar e olhar para o meu interior, quais são as inclinações que estão me levando até esses pecados mesquinhos, né? De querer focar no outro, julgar o outro, apontar o defeito dos outros e dentro de mim não enxergar aquilo que realmente está precisando ser visto, né? Então, essa questão, quando Jesus vai falar sobre a palha, Jesus está falando esse o pecado que está nos teus olhos, é que está dentro do teu interior. Tu precisa voltar-se para si, para o seu olhar, para o seu coração e ver da onde é que essa palha está vindo.
de fato essa palha está vindo, porque, porque muitas vezes, e muitas das vezes, está focado no outro, esquecendo de que o que mais vale é a conversão, né? Então, quando eu saio dessa parte hipócrita, né, que Jesus vai dizer, tira a trave primeiro do teu olho, e assim verás para ti olhar a palha do olho do teu irmão. Jesus quer dizer assim, quando tu tiver convertido, quando tu tiver mudado de vida, e tiveres já no caminho já santo, né, caminho já de entrega, tu podes tentar tirar a palha do olho do teu irmão. Tu deves fazer isso. No versículo 6, aí Jesus vai dizer outra frase, né? Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos vossas pérolas, para que para que não as calque com os seus pés e voltando-se contra ela vos despedace. O que é que está passando essa passagem na passagem bíblica, né? Jesus está dizendo assim: não lança aquilo que você tem de sagrado, né? Que você busca. Veja que até a figura do animal chamado porco parece aqui, né? Não lance aquilo de sagrado que você possui, né? Para os porcos. Porque está o porco, né? As pérolas, né? O que são as pérolas que ele está falando, né? É tudo aquilo que a gente tem, né? Que a gente busca. Seja as palavras de edificação da nossa vida, a busca pelo que é certo, né? Aquilo que é concreto, né? As pérolas que nós guardamos, às vezes, um ensinamento que tem, né? Para edificar a vida do outro. E se a gente lançar essas pérolas a quem não quer escutar, então vai se tornar inútil, né? Não adianta lançar as pérolas para quem não quer mudar de vida. Basicamente é isso. Só que aí, quando dá continuidade, né, ela fala assim, para que não se volte o calcanhar com os seus pés e volte-se contra vós e vos despedaça. Tipo assim, quando eu aconselho a pessoa, eu doutrino a pessoa, né? Aconselho a pessoa com um pedido, ou ensino uma reflexão à vida da pessoa com uma certa sabedoria que provém não de mim, mas daquele que me deu. Se eu lançar essas parábolas, essa forma, essas pérolas, essas joias, né, que é a palavra, de ensinar, e as outras pessoas não escutar, acaba que, de certa forma, quem vai ser rejeitado, né, destruído é a pessoa que tentou ajudar, né? Então, hoje, aí quando Jesus vai falar no versículo 27, Jesus vai pedir pedi e se vos dará. Buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que bate, todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, se abrirá. É interessante essa frase, né, que ela nos leva a algo profundo também, né? É necessário a gente pedir. Se a gente pedir na oração algo, a gente vai receber, né? Se for conforme a vontade do Pai. Se a gente buscar os caminhos de Deus, a gente também vai achar. E se a gente bater, né, a porta, no lugar, vamos supor que a igreja, vamos bater na porta da igreja, ela vai ser aberta. Agora, se nós for levar para outro âmbito, né? Tipo assim, uma pessoa está à procura de algo, né? E quer. Quando ela começa a buscar, né? Quando ela começa a pedir, quando ela começa a buscar, ela começa a bater, tipo uma pessoa desempregada que está com necessidade de trabalho. Quando ela começa a pedir em oração um serviço, um trabalho, ela reza. Vai rezando bastante, né? E quando ela vai buscar, quando ela sai do comodismo dela, ela vai achar. E quando menos pensar a porta do trabalho vai ser aberta para ela.
Mas também a gente pode pegar por outras vias, né? Pode também pegar pela via do caminho o caminho de mudança de vida, né? Como no caso da trave, né? A gente buscar pelo meio da oração, uma vez de entregar a Jesus, e nós pedimos na oração isso, a mudança de vida, a mudança interior, vai ser dado. Se a gente buscar diariamente a nossa vida diária, de oração, de reza, de ler as Sagradas Escrituras, a gente buscar, a gente achar, né? Aquilo que a gente procura. E se a gente bater, né? Aquele que pede, né? Que a gente bater, a gente insistir, né? Vai ser aberto. Vai ser aberto aquilo que a gente tanto procura, né? Tipo, se eu procuro todo dia na palavra de Deus, algo eu tô batendo para dar um sentido na minha vida. Bato no sentido de que procuro, né? Não falo no sentido de violência, no sentido de busca mesmo. Aí eu acho passagens sagradas, das Sagradas Escrituras, eu acho luz para minha vida, eu acho caminho de conversão, né? Então, hoje basicamente isso no Evangelho de Jesus quer dizer, né? Em Mateus capítulo 7, versículo do 1 ao 7. Jesus quer dizer que a gente tem que primeiro focar em nós. Aí não pode focar tanto na vida do outro. Se a gente focar muito na vida do outro, a gente esquece da nossa. E a nossa vida é importante, né? E o nosso Pai Celestial não quer que a gente foque na vida do outro, né? Porque acaba isso nos afastando também do propósito, né? O propósito da nossa vida. A gente deve focar no caminho da nossa conversão. A gente deve focar na busca pelo reino dos céus. A gente tem que focar na busca pela nossa conversão, né? Então, o nosso Mestre Jesus Cristo, que ele nos ensina aqui na palavra no Evangelho de Mateus, é que a gente precisa voltar, né? Voltar para nós. O que está precisando mudar dentro de mim? Quais são as traves que estão me impedindo da minha conversão? Quais são as traves que eu não estou enxergando? Entende? Então, se eu parar de julgar os outros, não vou ser mais julgado, né? Se eu parar de julgar os outros. Então, enfim. Se eu não procurar traves nos olhos dos outros, eu não vou ver problema nos outros. Agora, se eu me voltar para dentro de mim, tipo assim, se a gente se voltar para dentro da gente, a gente vai ver que o que nosso Senhor Jesus Cristo já falou, né? Vai começar a surgir uma pessoa nova, né? Dentro da gente. Uma pessoa convertida, um coração iluminado, né? Um coração mudado, um coração convertido. Que possamos, através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, podemos arrancar essas traves dos nossos olhos, né? A falta de conversão, e que não focamos em fofocar do outro, que deixamos a vida do outro em paz também, que não botamos defeito nos outros, que não rimos dos outros, que não zombamos dos outros, mas que não julgamos os outros por apelido, por cor, por raça, por todo tipo de coisa. Que possamos tirar a primeira parede dos nossos olhos e devemos acolher o outro como irmão, como alguém que precisa de nós, né? Então que a nossa mudança seja através disso. Hoje o Evangelho de Jesus nos ensina isso. Não julgar, não olhar a palha dos olhos dos outros, não lançar as pérolas aos cães, aos porcos, aos cães, e pedir e buscar, né? Então, esses tópicos aqui nos apresenta Jesus, né? Basicamente um tópico que nosso Senhor nos apresenta, né? Precisamos buscar isso diariamente. Temos que renunciar a algumas coisas para podermos caminhar como filhos da luz, né? Como os filhos do reino também. Então é necessário isso.
Às vezes, quando dê vontade de falar mal de uma pessoa, né? Silencie, se cale, feche seus olhos, volte interiormente para você e diga: Senhor, me ajude a não julgar os outros. Senhor, me ajude a parar de ter pensamentos nos outros. Senhor, me ajude a não jogar minhas pérolas, as minhas preciosidades aos cães, aos porcos, que eles não vão me escutar. Senhor, me ajude a buscar, me ajude a encontrar, me ajude a bater naquilo que eu procuro, Senhor, na minha vida. Que o Espírito Santo nos ajude, né, a ter essa profundidade do Evangelho, né, de hoje. Assim seja, amém.